No vídeo de hoje eu vou reagir à rotina do primeiro lugar geral do Enem de 2023, o aluno que obteve mais de 170 acertos na prova e foi aprovado em primeiro lugar em medicina na UFMG e também foi aprovado em medicina na USP Pinheiros. Então vou reagir e comentar um pouquinho sobre como que era a rotina aí desse aluno do Matheus Oliveira, que inclusive eu já gravei entrevista com ele aqui no meu canal. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Vasconcelos, sou estudante de medicina da UFRJ, já consegui mais de 810 pontos de média simples no Enem, tendo evoluído mais de 100 pontos de média em um ano e com nota suficiente para passar em todas as federais de medicina do Brasil. E aqui nesse canal eu te ajudo a conquistar a sua aprovação na prova do Enem da forma mais acelerada possível, com técnicas realmente validadas que já ajudaram milhares de alunos a serem aprovados nos cursos mais concorridos das faculdades mais concorridas do Brasil. Lembrando para vocês que o Matheus está junto com a gente na plataforma do Protocolo Enem, que é a plataforma mais completa para garantir ali a sua aprovação na prova do Enem. Então ele conta tudo sobre a sua rotina, fala ali quais que eram os métodos de estudo que ele utilizou, como que ele fazia para ter uma maior produtividade nos estudos. Então tem uma mentoria aqui com o Matheus dentro da plataforma, né, uma mentoria gravada, e também tem vários materiais que podem potencializar muito seus estudos. Então todo o direcionamento necessário para que você alcance os altos resultados ali na prova, inclusive módulos de questões modelo. Então você tem questão modelo de matemática, biologia, química e física, destrinchando tudo o que você precisa saber para conseguir resolver muito bem as questões e conseguir o alto desempenho na prova, conseguir uma velocidade mais rápida ali na resolução, ali com a Vitória Oliveira, que foi a aluna que gabaritou a prova de Ciência da Natureza do Enem de 2023. Então, tudo realmente para elevar ao máximo o seu nível de estudos e que você consiga a sua aprovação de forma acelerada. Vou mostrar aqui para vocês alguns materiais. A gente tem nosso cronograma, nosso Notion de organização, o e-book Hackeando as Competências do Enem, um drive ali de materiais completo, com lista de exercício, revisão, tudo que você precisa e tudo isso por um baixo custo para tudo que a gente oferece, né? A gente sabe que o pessoal cobra bem caro pelas mentorias hoje em dia e aqui dentro da plataforma você vai ter acesso às estratégias do primeiro lugar do Enem, como que a aluna que gabaritou a prova de Ciência da Natureza do Enem de 2023 resolvia as questões, os macetes dela, os padrões contidos ali na prova e também tudo que você precisa saber de organização dos estudos, revisão, simulado, provas antigas, foco e produtividade, tudo realmente para elevar ao máximo o seu nível e você conseguir a sua aprovação de forma acelerada. Inclusive, você também tem meu acompanhamento ali na plataforma do Protocolo Enem, então você pode tirar dúvidas da sua preparação comigo, dúvidas sobre cronograma, eu te ajudo a montar um cronograma, tudo para realmente agilizar ao máximo a sua aprovação na prova do Enem. Então, conteúdo extremamente completo e extremamente didático para você conquistar os seus mais de 800 pontos de média no Enem e ser aprovado em qualquer curso, universidade que for do seu interesse. É a plataforma mais completa para você elevar o seu nível e ser aprovado no Enem. Vamos embora ver como que era a rotina do Matheus Oliveira para conquistar o primeiro lugar geral do Enem de 2023, a maior nota ali na prova. Então peguei aqui o meu vídeo de entrevista com o Matheus, está disponível no meu canal, vocês podem dar uma olhada, e peguei justamente a parte em que ele fala da rotina, vou comentando aqui com vocês e reagindo a essa rotina que o Matheus teve. Então vamos embora. Quanto tempo de estudo você tinha por dia? Como é que era isso? Terceiro ano, eu tentei valorizar as coisas que todo mundo fala que é importante, mas quando a gente tá no pré-vestibular, a gente meio que deixa de lado. Eu tentava, principalmente, o que eu vou fazer? Eu vou dormir e eu vou ter tempo livre para eu fazer alguma coisa que eu gosto. Eu vou assistir um filme, eu vou ler um livro, qualquer coisa que eu curta muito. Então, eu procurava sempre deixar uma janela na semana, sabe? Tipo, eu sabia que sábado eu ia ter aula de manhã, e aí de tarde talvez eu ficasse livre, ou eu tinha simulado, aí domingo eu ficava livre, depende, variava, mas alguma janela nesse final de semana eu ia deixar, sei lá, um meio período ali livre, pra eu fazer alguma coisa que eu quisesse, ou não fazer nada, sabe? Ficar vegetando na cama e descansando. Mas nos dias normais eu acordava mais ou menos ali às 5h30, aí eu ia pra escola de bicicleta, pra já queimar essa parte de fazer o exercício, aí já estava livre também do exercício, eu já estava de bicicleta. E Ótimo, ele já fazia exercício ali logo quando acordava, isso já fazia com que ele ficasse mais acordado ao longo do dia, porque o exercício físico nos horários ali matutinos, no horário da manhã, faz realmente com que sua fisiologia, seu organismo, ele comece a trabalhar melhor ao longo de todo o dia. Então isso já é um ponto muito positivo que o Matheus tinha aí na sua rotina.
E aí eu ia pra escola, aí eu tinha aula de manhã e quase toda a tarde também. Mas aí, basicamente, nos dias que eu tinha aula de tarde, eu ia, aí eu chegava mais ou menos umas 6, 7 horas em casa, porque eu voltava de bicicleta também. E aí, então eu ficava todo esse tempo estudando, e estudando bastante, porque eu não sei, eu tenho a impressão de que as pessoas, quando elas vão pra escola, elas tentam estar presente ali, o corpo, sabe? Mas tem muita gente que dá aquela desleixada, principalmente quando dá uma aula que a gente não gosta. Mas eu tentava dar sempre o meu 100% nas aulas. Eu acho que isso, inclusive, foi um diferencial muito grande. Tipo, é muito cansativo você, em toda aula, você prestar atenção em tudo que o professor fala e usar cada tempinho livre, que, sabe? Cada vez que ele sai pra tomar água, você faz um exercício, sabe? É uma coisa muito cansativa, mas eu acho que me ajudou muito, porque às vezes eu chegava em casa e eu chegava ali às 7 horas, eu tinha que dormir às 10h30 ou às 10, então eu tinha muito pouco tempo para estudar quando eu chegava em casa. Mas às vezes eu sentia que nem precisava, sabe? Que eu chegava em casa e eu tinha estudado tanto, eu estava muito cansado, mas eu chegava em casa e eu falava, não, beleza, isso aqui hoje eu estudei e eu tenho muita tarefa para fazer, mas eu acredito que eu esteja bem nessas matérias, sabe? Então eu fazia sempre, eu fazia o basiquinho ali, só o mais fácil possível, não o mais fácil, mas a menor quantidade de exercício só para ver se eu tô sabendo mesmo. E aí Então vocês veem, o Matheus, ele realmente levava muito a sério o estudo no colégio, sabe? Então ao invés da maioria das pessoas, né, que vão pro colégio, fica brincando, não presta atenção, fica dormindo, o Matheus ele levava muito a sério o estudo na escola, tentava prestar o máximo de atenção ali no que os professores falavam e também ele focava em aproveitar bem o tempo dele. Então às vezes em algumas aulas, né, que ele já tinha uma proficiência maior, que ele já sabia do assunto, mais para frente da entrevista ele fala sobre isso, né? Não vou pegar esse corte específico, mas ele já fazia exercícios durante as aulas, justamente para ele poder aproveitar melhor o tempo dele. Então tirava todas as dúvidas com os professores, tentava aproveitar ao máximo ali o colégio que ele estava, que era um colégio preparatório para o vestibular, beleza? Só fazendo uma breve contextualização do Matheus aqui para vocês. O Matheus é um aluno que é oriundo do ensino fundamental público, mas que ali no seu 8º ano começou a se preparar para um vestibulinho, que é ali meio que um vestibular de bolsas, né, para colégios particulares, colégios melhores. Ele fez esse vestibulinho no seu 9º ano e conseguiu uma bolsa de 100% para adentrar num colégio curso muito bom de preparação para a prova do Enem. Então ele teve uma bolsa de 100%, que o Matheus era aluno baixa renda, né, e também conseguiu ali um bom resultado nessa prova. A partir disso ele fez o seu ensino médio nesse colégio particular, que era um colégio curso, né, um colégio muito bom, e sempre levou os estudos muito a sério. Ele não ficava de brincadeira, ele realmente levava a sério o que tinha que fazer no colégio, tentava fazer, dar seu máximo em tudo que era proposto ali. E como ele teve que estudar bastante para conseguir essa bolsa de 100%, né, ele já chegou no primeiro ano com uma base ali um pouquinho melhor que a maioria das pessoas, sabe? Para vocês terem uma noção, as médias do Matheus ao longo da sua preparação foi no primeiro ano do ensino médio que ele obteve 718 pontos de média, no segundo ano do ensino médio ele obteve 748 pontos de média e no terceiro ano os 862 pontos de média que garantiram a ele o primeiro lugar geral da prova do Enem. Então, assim, ele sempre levou muito a sério os estudos. Ele fala que no primeiro ano do ensino médio, que era pandemia, né, ele chegou a ter quase um burnout ali por conta dos estudos, que ele estudava muito, muito, muito tempo mesmo. Mas, assim, é importante vocês saberem disso para vocês terem uma noção também, porque muita gente está partindo de um nível muito básico ali, 600 pontos de média, 650, 500 pontos de média, e não era essa a realidade do Matheus no seu terceiro ano do ensino médio. Ele já estava partindo de uma base muito boa, de 748 pontos de média, que ali já é uma média assim boa, ali não necessária para medicina, né? Não era o suficiente para passar em medicina numa pública e tal, em ampla concorrência, mas já era uma média ali acima e que já passa na maioria dos cursos, inclusive engenharia e direito. Então ele já estava com uma base boa quando ele adentrou no terceiro ano, mas isso não tira em nada o mérito dele conseguir realmente estudar em alto desempenho no seu terceiro ano do ensino médio e obter ali a maior média do país, sabe? Quantas pessoas estudam anos, já tem base boa e não conseguem aí um resultado que o Matheus obteve. Então, assim, não tira nada o mérito do Matheus, é só para contextualizar vocês e vocês também terem uma noção e não ficarem se comparando tanto ali com a realidade dele, beleza? Mas o que a gente tem que tirar de bom dessa entrevista? O Matheus, ele aproveitava ao máximo o tempo que ele tinha, ele não ficava ali perdendo tempo com bobeira, com besteira, enquanto ele estava nas aulas. Ele tentava realmente estar presente ali
dar o máximo de si enquanto estava nas aulas, fazer exercícios também, e por mais que ele tivesse pouco tempo de estudo em casa, apenas 2 horas, por ele ter feito um trabalho muito bem feito ali ao longo do dia, né, durante as aulas, durante seu colégio, ele conseguiu realmente um desempenho muito alto na prova. Então, assim, não é só, vai estudar 2 horas e vai conseguir aprovação. É um trabalho ali de longo prazo e algo que realmente poucas pessoas estão dispostas a fazer, de realmente focar muito nas aulas, tentar dar o seu máximo, ter um estudo ativo, que isso foi algo que o Matheus teve ali ao longo da sua preparação. Já acordava fazendo exercício físico, andando de bicicleta, né, indo para o cursinho, para o colégio de bicicleta, algo que já ajudava ele a ficar mais acordado ao longo do dia, voltava de bicicleta também, depois já fazia ali o estudo em casa. Então ali uma rotina muito bem feita do Matheus e sempre prezando por dar o seu máximo no que ele fazia nos estudos em casa. Ele não perdia tempo, não levava na brincadeira como a maior parte das pessoas. Levava a sério os estudos. Então esse é um ponto muito positivo aí da rotina do Matheus. E dava lá umas 2 horinhas de estudo e eu ia dormir. Era isso. Show, show. Então, mais ou menos quantas horas de estudo você tinha ali por dia? Dava aproximadamente umas 8, chegava a 10 às vezes, por aí. E aí, no final de semana, você dava uma reduzida, né? Como é que No era? fi Você tinha simulado no sábado? no final de semana eu sempre tinha um simulado por semana, aí era no sábado ou no domingo. E eu tinha aula no sábado de manhã. E aí, por exemplo, suponha que foi sábado de manhã aula, aí sábado de tarde eu tive o simulado. Aí no domingo eu tenho livre, né, o domingo todo. E eu poderia estudar o domingo inteiro, só que a gente precisa, sabe, se recompor da semana. Então eu Sim. sempre deixava ou amanhã ou a tarde inteira livre, sabe? Tipo, eu não ia fazer nada de estudo, eu ia ficar tranquilo. Tempo de descanso de qualidade, outro ponto muito positivo aí na rotina do Matheus. Por mais que ele não tivesse tanto tempo de descanso, né? Ele tinha boas noites de sono, então ele tinha ali um horário de sono bom. Então, de 10 às 5h30, ele tinha ali pelo menos umas 7 horas de sono ali por dia, algo que já é suficiente, que dá para você ter um bom rendimento, né? Eu já entrevistei aí outros alunos que obtiveram o primeiro lugar geral do Enem. O André, inclusive, que obteve o primeiro lugar do Enem de 2021, falou para mim que dormia mais de 10 horas por dia. Então é muito importante que você tenha uma boa noite de sono e tenha um descanso de qualidade. O Matheus, ele não tirava nenhum dia inteiro livre, mas ele tirava ali uma tarde livre, o que era suficiente para ele espairecer um pouco a cabeça e não ficar tão cansado, ter um burnout, ter realmente algum problema sério relacionado aos estudos. Então, descanso de qualidade é outro ponto extremamente positivo aí da rotina do Matheus, para que ele tivesse esse resultado e não ficasse tão sobrecarregado aí, muito ansioso, esse tipo de coisa. Com certeza isso ajudou muito ele a conseguir esse primeiro lugar. E aí à noite, sei lá, tentava fazer alguma coisinha que desse, sei lá, uma redaçãozinha, alguma coisa que seja leve também. Eu sempre deixava um dia alguma coisa bem leve para eu conseguir me recompor. É isso. Muito bom mesmo, cara. Parabéns aí. Queria saber como que você estudou. Muita gente fica em dúvida em relação a isso. Colocar aqui um ponto específico da entrevista deles, que eu acho bem interessante, né? Que é sobre os simulados. Os simulados que eles tinham, eles eram bem menos fortes do que o Aqui ele tá falando dos simulados que ele fazia do cursinho, né, do colégio dele. Então ele fazia um simulado por semana no sábado, conforme ele disse para vocês, fazer uma boa correção desses simulados. Mas olha só que interessante. Enem de verdade, sabe? Era bem mais tranquilo de fazer. Então, quando chegou lá mais perto, sabe, passando uns 2 meses, aí eu comecei a ir muito bem. Só que mesmo assim, não dava muita confiança, porque eu sabia que a prova que eu tava fazendo era muito mais fácil do que a de verdade. Sim. Mas aí era isso. Você chegou a fazer as provas antigas do Enem, como simulado? Não, inteiras não. Eu costumava, quando eu fazia, eu pegava, tipo, tinha um caderno que eles entregaram lá que, tipo, sei lá, essa matéria é ondulatória. Aí tem todas as questões do Enem que já foram feitas de ondulatória, eu ia fazendo. Então eu nunca cheguei a. Eu não tinha nenhuma noção, sabe, como é que eu tava. Cara, isso é muito doido do Matheus, cara. Ele foi primeiro lugar de geral do Enem sem nunca ter feito uma prova antiga do Enem, cara. Isso é assim, a maioria dos aprovados sempre faz a maioria das provas antigas. Então você chega numa sala ali de medicina da UFRJ, de medicina da USP, de 100 pessoas, 95 fizeram ali todas as provas anteriores possíveis aí do Enem, sabe? Pelo menos as mais recentes. Só que o Matheus, ele não tinha feito nenhuma. Aí você deve pensar assim:
Ah, eu devo não fazer nenhuma também? Galera, claro que não. Você deve, com certeza, fazer provas anteriores. Apesar do Matheus não ter feito, cara, é algo assim comum entre os aprovados fazer provas anteriores para realmente se acostumar com a lógica de cobrança, com o modelo de prova. E um ponto importante, o Matheus ele fazia simulados do cursinho dele, que era um bom cursinho, né, do colégio dele, que era um bom colégio. Então isso acaba que já ajuda também a simular a prova ali do Enem. Mas assim, galera, não deixem de fazer as provas anteriores na íntegra. Então fazer como um simulado realmente, porque isso pode ajudar muito vocês. Tem que fazer todas as provas anteriores? Não necessariamente, mas pelo menos as mais recentes é algo essencial e eu recomendaria fazer todas as provas anteriores, que é algo muito comum entre os aprovados para você realmente entender bem o modelo de cobrança, sabe? Então a gente viu aí a rotina, né, do Matheus, que tinha ali por volta de 10 horas líquidas de estudo por dia, um aluno bem dedicado, já começava o seu dia com exercício físico, e essas 8 a 10 horas líquidas de estudo por dia, o que é mais importante, eram de muita qualidade, porque o Matheus era muito dedicado, muito focado em realmente conseguir um bom resultado, então ele não ficava brincando, não ficava ali perdendo tempo nas aulas, ele sabia bem o que ele queria, e para ser aprovado em medicina direto do ensino médio, a gente sabe que não é nada fácil, que a maioria não consegue. E o grande diferencial entre o Matheus e essas pessoas, que a maioria acaba sendo reprovada, é justamente porque o Matheus ele empregava muita qualidade, muito foco em tudo que ele fazia. Então essa deve ser a sua prioridade, não a quantidade de horas estudadas. Você vê que o Matheus ele não tinha uma quantidade ali absurda de horas estudadas, mas a qualidade dessas horas. Isso que realmente faz a diferença para você conseguir ter a sua aprovação. Então esse foi o react aí da rotina do Matheus. Não esquece de deixar o seu like. Se vocês quiserem me acompanhar lá no Instagram, me segue lá, @marcos.vaz, que eu tô sempre postando o melhor conteúdo relacionado a Enem e preparação para os vestibulares, também contando um pouco da rotina dentro da medicina UFRJ. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Espero que esse vídeo tenha ajudado.